Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga viajante hoje, pelas estradas do sul da França. Que saudade, nunca fui, mas morro de saudade. Saudade de nunca ter ido. Isso. Episódio de hoje é o nosso episódio 9 da leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo. Capítulos 25, 26 e 27, dependendo da sua versão. Ou parte 2, capítulos 4, 5 e 6. Vamos aos capítulos. No capítulo 4, temos como título O Desconhecido, na edição da Zahar. E aqui a gente tem algo interessante porque o Edmond Dantes já está ali com seu tesourinho dentro do bolso, ele deixou o restante guardadinho, fechado, fez todo um estratagema para não dar a entender que aquele lugar foi mexido, né? Uma caverna. Não dava a entender que aquilo tinha sido uma caverna, que aquilo era, na verdade, uma caverna. E daí tem um trecho interessante que diz assim: não se tratava mais agora de passar o tempo e contemplar aquele ouro e aqueles diamantes, ficando em Monte Cristo como um dragão que vigia tesouros inúteis. Lembremos do Smaug, não é mesmo? Agora precisava voltar à vida, junto aos homens, e assumir na sociedade o status, a influência e o poder concedidos neste mundo pela riqueza. A primeira e a maior das forças de que pode dispor a criatura humana. Página 273, e já entra com esse texto magnífico que apresenta um Edmond Dantes já imbuído da compreensão do que pretende fazer com aquele dinheiro. E assim, ele é resgatado pelos companheiros, né, do Jean Amélie, volta para Livorno e lá ele começa a vender alguns diamantes que ele tem nos seus bolsos. Lembremos que ele deixou o restante lá em Monte Cristo. Ao vender esses diamantes, ele tem acesso a um certo dinheiro. E aí a gente começa a ter uma mudança até um tanto drástica para quem não vinha acompanhando todo o processo do Edmond Dantes, quem não sabe de nada da vida dele. Então, ele compra uma embarcação, contrata alguns homens e deixa à disposição de quem? Do Jacopo, aquele seu companheiro marinheiro. Só que o Jacopo tem uma missão para ganhar toda aquela embarcação e aquela oportunidade, que é ir até Marsella e verificar, pegar algumas informações a respeito de algumas personagens. Sobre a riqueza, o Dantes apresenta para o Jacopo a informação de que ele estava brigando na justiça por uma certa herança, e assim ele consegue esse dinheiro e tudo mais. Neste momento, Jacopo parte para Marsella e o Dantes, então, segue para Gênova. Porque os melhores barcos do Mediterrâneo são construídos em Gênova. Arrisco dizer, até hoje, senhoras e senhores ouvintes. E é por isso que ele compra o seu barco lá, em Gênova, passando por um espanhol rico, porque agora ele tem essas mil faces, né? Ele vai se apresentando em cada lugar como bem entende, ou como bem parece para o lugar para onde ele está indo, né? Como ele vai ser melhor respeitado, digamos assim. E segue com esse barco novinho para a ilha de Monte Cristo e espera as notícias que o Jacopo tem para entregar para ele lá na ilha de Monte Cristo. Jacopo, então, deixa 8 dias, mais ou menos, depois, chega à ilha, fala o que ele ficou sabendo, e segundo algumas notícias que o Jacopo apresenta, o pai de Edmond Dantes, né, o Louis Dantes, havia falecido e Mercedes havia desaparecido. Segue, então, Dantes para Marsella. Apresenta-se ali no porto onde ele havia atracado o faraó alguns anos antes, vários anos antes, e se apresenta como um inglês, como Lord Wilmore. É interessante porque nesse momento o Dumas coloca para quem está lendo a própria posição dele como um francês, deixando claro que, salvo o conduto estrangeiro, muito mais respeitado na França que o nosso, ou seja, o passaporte de um estrangeiro, o passaporte de um inglês tinha mais valor do que o passaporte francês. Para a própria França, para a própria Marsella. Pegando um gancho nessa questão do inglês, o barco que ele compra em Gênova é uma encomenda para um inglês, que queria também um iate genovês para chamar de seu.
O inglês encomendou o barco no estaleiro, foi passear na Suíça, voltaria daqui um mês e pouco. E o Dantes fala pro dono do estaleiro, olha, te pago 50% acima, mas me entregue entre hoje e amanhã esse barco. Ele, tudo bem. Além disso, quer um armário secreto na cabeceira da cama, da cabine, e dentro desse armário secreto, 3 compartimentos secretos. Lembremos, ele vai para a Ilha de Monte Cristo. Para quê? Para quê? Adivinhem. Chegando na Ilha de Monte Cristo, ele bota todo o tesouro dele no barco. Então ele não precisará mais, daqui adiante, voltar na Ilha de Monte Cristo para ficar pegando diamante, moeda, ouro, enfim, ele tá tudo no compartimento secreto do armário secreto, do barco secreto que ele tem. Até mesmo porque ele ia atravessar uma região cheia de barco pirata, de tudo que é possível de ser revistado, inspecionado por todo tipo de autoridade alfandegária, portuária. Então, quanto menos chamasse atenção de uma forma espetacular, é um barco legal, um barco genovês, bonito, de quem? Do inglês que chegou no porto. Acabou. Não chama mais atenção do que isso. E toda a fortuna dele, todos os recursos dele estão nesse barco. A partir disso, quando ele chega lá em Marsella, ele chega com todo esse aparato de riqueza. É um homem rico visitando Marsella, visitando a França. Nossa, que maravilha. Chegue mais, querido. Ele, inclusive, encontra um ex-companheiro com quem trabalhava na sua época de marinheiro, quando ele trabalhava para o senhor Morrel. E aquele senhor não o reconhece. O seu ex-companheiro não o reconhece. E ele começa a fazer uma pergunta aqui, outra ali, e nada de ser reconhecido. É aí esse momento que ele percebe que ele pode entrar na cidade tranquilamente, ele pode acessar as pessoas a quem ele queria encontrar, que ele não seria reconhecido. Ele está um outro homem, como a gente mencionou no episódio anterior. Qual é a primeira coisa que Edmond Dantes vai fazer? Vai até a antiga casa do seu pai. Lá, ele insiste muito para ir até o apartamento onde morava o senhor Louis Dantes. Naquele momento, vivia ali um casal, um jovem casal, que, com a insistência do dono do prédio, aceitou a entrada daquele estranho que, ao adentrar o ambiente, começa a ter sinais de emoção. Eu vou ler um trechinho que é uma parte assim tão dolorida que não tem como a gente não ficar um tempo pensando nesse trecho. Página 278 da edição da Zahar. Dantes observou a cama, que ocupava o mesmo lugar da do ex-locatário. Sem querer, os olhos de Edmond ficaram úmidos. Era naquele lugar que o velho devia ter expirado com o nome do filho nos lábios. Os 2 moços olhavam com espanto aquele homem de fronte severa, por cujas faces corriam 2 grandes lágrimas, sem que seu rosto pestanejasse. Porém, como toda dor traz sua religião consigo, não fizeram nenhuma pergunta ao desconhecido. Apenas se retiraram até os fundos para deixá-lo chorar mais à vontade. E, quando ele se foi, acompanharam-no, dizendo que podia voltar quando quisesse e que sua humilde casa lhe seria sempre hospitaleira. Só de ler eu já fico toda arrepiada. É uma das partes lindas desse capítulo, assim. E Edmond Dantes sai dessa casa, sai da casa do pai, compra o prédio onde o pai vivia, mas deixando ali o casal e tudo mais. Então, tem assim, tudo. Ele não despeja o casal, mas ele falou, escolha o apartamento que vocês quiserem, menos esse. Exatamente, esse é meu. Exatamente. E aí, vai fazer algumas perguntas pela região. Então, começa a perguntar aqui, começa a falar ali, a questionar outro lá. A rua onde ficava esse prédio era uma rua bem movimentada, se a gente considerar o centro histórico, ali. Então, a fofoca na cidade começa a correr. Quem que é esse inglês que chega aqui, ninguém conhece, começa a perguntar de gente que não mora ali há muito tempo. O que está acontecendo? E até que ele deixa, com cada um que deu informação para ele, alguma informação ou qualquer indício dessas pessoas do passado, ele dá uma barca catalã novinha para cada morador. Lembremos, é um lugar que vive da pesca, desse movimento marítimo e tudo mais. E daí eles queriam agradecer, mas no dia seguinte ele já tinha partido a cavalo, deixando Marsella pela porta de Aix-de-Provence,
Você, ouvinte da Caractere, sabe que nenhuma localização geográfica passa incólume pela nossa leitura. A gente vai tudo no Google procurar. O que é esse portão aí? Porque ele sai pelo portão, ele teve informação, ele perguntou do tal do Caderus. Sujeito, tecelão, enfim, que morava por ali, falou, olha, tem uma pousadinha lá na estrada de Bellegarde, de Albuquerque. Desculpe os franceses que... né? Enfim. Teremos soluços de crianças francesas nesse episódio. Desculpe pelo desgosto. Assim, são aí uns 100 quilômetros de Marsella até essas cidades, então ele arruma um cavalo e sai pelo portão. E esse portão é um arco do triunfo, não é simplesmente um portãozinho, é um arco gigantesco, também conhecido como Porta Real. Era, nessa época, a principal entrada e saída da cidade. Então, não era exatamente um local desconhecido, era um imenso monumento. Ele começou a ser construído dentro dessa tradição romana de arcos do triunfo recuperada ao longo da história, enfim. E a ideia da construção foi para celebrar a Paz de Paris de 1783, que foi o acordo que acabou de vez com a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Olha só. Lembremos que a França ajudou muito na independência dos Estados Unidos. Com o passar dos anos, aconteceu várias coisas ali na França. A obra parou em alguns momentos, andou um pouquinho depois. Obra pública, provavelmente. Exatamente. Na Batalha do Trocadeiro, depois da Batalha do Trocadeiro de 1823, a obra andou mais um pouco, depois parou e só terminou mesmo a obra em 1839. Vê que não era uma coisa, não um portão, né, ou um portal, ou um arco antigo, era uma obra recente que estava dando muito burburinho na cidade, era um negócio assim. Saindo do material, vindo para o metafórico, né, a gente vê um Dantes que saiu de Marsella pela última vez, sendo carregado, arrastado pelo porto para ser preso e provavelmente morrer no castelo de If, mas que volta e agora sai da cidade pela porta da frente, triunfante. A cavalo, a história, que é né? algo que eleva o seu status, né? A aparência, aquele homem, ele tem um poder e não é coincidência, não é mesmo? O que a gente pode dizer do Caderus, né? Há informações já no final do capítulo 4 para o capítulo 5 que o Edmond Dantes recebe a respeito do Caderus que ele havia feito maus negócios. E a gente percebe no início do próprio capítulo 5, que é a estalagem da ponte do Gard, que o Caderus está realmente praticamente na miséria. Assim, ele tem ali a estalagem dele, não aparece viva alma, a esposa está doente, ou pelo menos assim se apresenta. Tem aquela questão, tá doente ou ou a mente dela tá doente, sabe? Porque, tem uma doença ali, mas em determinado momento ela aparece em pé. Dando bronca? Dando bronca e me parece bem forte. Então, assim, em que sentido ela tá doente? Será que ela não tá desgostosa? Então, ficou uma coisa, pra mim, né, na leitura desse capítulo, como que essa esposa do Caderus estaria realmente doente ou não. Uma depressão, alguma coisa nesse sentido, porque o Caderus realmente perdeu tudo. A única coisa que ele conseguiu foi comprar essa estalagem que servia, inclusive, segundo o próprio texto do Dumas, servia mais de habitação do que de investimento, do que de negócio. E aí a gente é apresentado, né, nós somos apresentados a um Caderus com as seguintes características. Um homem alto, ressequido e nervoso, tipo genuinamente meridional, com olhos escuros e brilhantes, nariz bico de águia e dentes brancos como os de um animal carnívoro. Seus cabelos, que pareciam, apesar dos primeiros sopros da velhice, não se decidir a embranquecer, eram, bem como sua barba, que ele usava como um colar, espessos, crespos e pintalgados, aqui e ali, por alguns fios brancos. Página 281 da edição da Zahar. Senhoras e senhores, no filme O Conde de Monte Cristo, lançado em 2024, aquele vexame em forma de filmografia, temos um Caderus loiro. De rosto redondo, nariz pequeno, cara de traquinas, que não tem absolutamente nada a ver com a descrição do Dumas. Inclusive, não tem nada a ver com a descrição de um homem do Midi. Sua pele, naturalmente morena, cobrira-se de uma nova camada de cor marrom, porque ele ficava o dia inteiro na porta, esperando alguém chegar para fazer aquela estalagem funcionar de alguma maneira. Uma estrada poeirenta. Poeirenta, no sol,
um sol não muito agradável, não muito gentil. Então, não é aquele personagem, né? Até tem um momento engraçadinho falando de estrada e coisa, o Dumas comenta dos 3 flagelos da Provença, que é o vento mistral que vem do Mediterrâneo, as enchentes do rio do Rance e o parlamento francês. Sim, é a piadinha do período. Como a gente já mencionou, Caderousse vivia ali com a esposa, Madeleine. E o que nos informa também, Dumas, é que quando Caderousse tinha dinheiro, né, nos seus bons tempos, ele ia a eventos no traje pitoresco dos homens do Midi, com algo de catalão e andaluz ao mesmo tempo. E lembremos que ele ia a eventos como Touradas e Procissão da Tarasca, que era uma procissão em homenagem a Santa Marta, porque há essa tradição de um evento em que um monstro, né, alguém vestido de monstro, desfila sendo domado por uma jovem moça. E, segundo consta a tradição, essa jovem moça vestida de Santa Marta teria domado este animal em tempos idos na França. Então é um animal mitológico francês. E percebamos que há essa relação entre o espanhol e o francês, algo muito antigo. Pensemos na roupa do Caderousse também, que tem toda essa característica. É mencionado no capítulo que ele vende tudo ao longo dos anos para poder se manter, poder manter ele e a esposa. E vamos à esposa dele. Como é que ela se vestia? Ela, a vestimenta, era uma encantadora roupa típica das mulheres de Arles, ou de Arles, em português, a qual parece emprestada da Grécia e da Arábia. Toda uma relação tradicional. E tudo no mundo mediterrâneo misturado. Exatamente. Essa roupa feminina, se vocês puderem dar uma olhadinha, procurem sobre trajes das mulheres de Arles. Até hoje tem um evento que acontece em julho, na região da Provence, em que as mulheres se vestem com esses trajes, que é todo característico, tem um lenço nos ombros, tem todo um cuidado com o decote, que é tampado. O vestido é belíssimo, belíssimo. Tem uma touquinha ali em cima. Inclusive, essa roupa é tão característica que foi tema de uma pintura do Van Gogh. É realmente importante culturalmente. Ele pintou esse quadro em 1888, que é a Mulher de Arles, ou Mulher de Arles. Está no Museu d'Orsay, em Paris. E só para a gente entender que, olha só, nos tempos antes de toda essa confusão, né, que aconteceu na vida do Caderousse, a mulher dele era alguém da sociedade. Era alguém que se apresentava no requinte do que se esperava de uma mulher da Provence. Olha a importância. E outra coisa, que daí dá o tom característico do bom cristão. Caderousse participava da procissão, ou seja, ele era uma figura presente nesses eventos religiosos. Isso era importante para ele. Isso dá o tom também para a gente entender a visita que ele recebe logo em seguida nessa estalagem, que não é nada mais, nada menos do que Edmond Dantès vestido de abade. Ele chega ali com seu cavalo, vestido de abade, com seu chapéuzinho, né, suando a cântaros, né, porque a coisa é um ambiente muito quente. Ele chega vestido de abade, montado num cavalo castrado, que avança a furta-passo. Precisei parar aqui para fazer um comentário. Por que abade isso italiano, lembremos. Agora ele já não é mais inglês, ele é italiano e ele é um abade. Um cavalo castrado é mais dócil, mais tranquilo do que um cavalo inteiro, cavalo que não foi castrado. Cavalo inteiro é uma boa. O duro é que é o termo técnico. Interessante. Então, a constituição muscular de um cavalo castrado não é tão definida, ele acaba tendo menos personalidade, aqueles rompantes de personalidade agressiva de coice, mordida, negócio, ele não tem, ele fica mais de boinha. Fica mais calminho. Fica mais calminho, o pescoço do cavalo fica mais fino. Então, fazendo uma comparação com o carro, seria um carro de família, um sedã normal e não um esportivo conversível. Né, um negócio mais light. Para os dias de hoje, essa é a comparação que a gente tem. E
Ele avançar furta-passo pra gente hoje em dia pode não fazer muito sentido, mas o furta-passo é um passo que muitas vezes é considerado defeituoso. Ele é um passo feio, porque ele não tem a elegância do trote, que é mais lento, e ao mesmo tempo ele não tá galopando. Ele é esse negócio que não é nem bem lá, nem cá. Mas pro cavaleiro é um avanço muito confortável. As costas do cavalo ficam bem estáveis, assim, quando ele tá a furta-passo. Então imagina um abade italiano vindo num cavalo tranquilo, fino, esbelto e naquele passo esquisito. Não passa a imagem de um lorde que viria de repente a trote e nem a imagem de um guerreiro. Ele vem aquele intermediário que não oferece ameaça. E isso é significativo, porque tudo na escolha do Edmond Dantès, nesse momento em que ele está se apresentando para essas pessoas do seu passado, é intencional. Ele quer passar uma informação, ele quer passar uma ideia, ele quer passar uma noção de quem ele é. Eu quero passar a impressão de que eu sou rico, vou chegar como um inglês num barco. Simples e humilde, vou chegar aqui com meu cavalinho manco pra... Esquisitinho? Exatamente. E essa chegada, só pra gente a gente já vai passar pro próximo capítulo, mas essa chegada do abade, ele se apresenta como um abade, se apresenta pro Caderousse dizendo que conheceu Edmond Dantès nos seus últimos momentos. Ele quase personifica o Faria, né? Exatamente. A gente tem praticamente um Faria, né, uma imitação de Faria. Cosplay. E ele começa a falar de um tesouro, né, de um diamante que o Edmond Dantès recebeu na prisão, teria recebido na prisão, por ajudar determinado homem rico que... Olha, a história é muito estranha, mas estamos falando de Caderousse. Caderousse é essa figura que falou de dinheiro, o olho brilha. E Edmond Dantès sabe disso. Quando a gente fala desde o começo da nossa leitura detalhada, que Edmond Dantès não é alguém sem entendimento das coisas. Ele pode ter sido ingênuo, sim, mas ele não era alguém que não sabia muito bem o que estava fazendo. É nesse sentido, ele sabia com quem estava lidando. E ele se apresenta, então, como esse abade, que vem da parte de Edmond Dantès, falecido no castelo de If, e começa a relatar que tem ali aquele diamante para entregar para os seus amigos e Mercedes, nessas 4 pessoas importantes na sua vida, uma vez que o pai havia falecido. A gente tem algumas informações um pouco controversas aqui nesse capítulo também, em que o Dumas, pelo jeito, perdeu a linha na contagem de anos, porque o Caderousse tinha sido apresentado com uma idade, agora meio que 2, 3 anos de diferença nesse capítulo aqui. Tudo bem, a gente perdoa. A gente deixa, né? Fazer o quê? E também a fala do Caderousse dizendo que o Louis Dantès havia falecido quase um ano depois, e não 5 meses após a prisão, que foi mencionado no capítulo 13. 5 meses depois, exatamente 5 meses depois, né, Louis Dantès falece. Então a gente tem aí uma certa diferença de data, mas a nosso ver não parece interferir muito na história, apenas alguma confusão de datas aqui. Caderousse começa a contar uma coisa ou outra, deixa entender que sabe muito da história de Edmond Dantès, mostra um certo sentimento pela morte do menino, né, que ele chama de menino, né, do jovem, aquele moço. E aí o tal do abade, o abade fake, vai tentar tirar toda a informação possível. E dizendo, esse diamante é pra você, assim, meio que deixa entender assim, eu vou entregar se você me der as informações, né? O que já causa estranhamento pra Madeleine, pra esposa, que aparece do nada, desce a escada, firme e forte, como se nunca tivesse estado doente. Pegou força, Carconte? Pois é. Carconte era como o Caderousse chamava a esposa, porque ela vinha de Carconte, né? Era do local onde ela vinha. Que é uma cidadezinha mais ou menos 60 quilômetros ali onde eles estão, então é tudo a mesma região. Tudo na região. E vem firme e forte, assim, por que o senhor quer saber? Assim, e começa a dar a dica pro Caderousse, assim, te liga, né?
Vai contar coisa que vai te comprometer depois. Porque já vem essa informação de que o Caderousse é o mais pobre dos conhecidos antigos de Edmond Dantès. Todo mundo ficou rico, todo mundo virou nobre, ganhou status social, poder, e ele não tinha nada disso. Mas, mesmo com essa advertência da esposa, o abade consegue ali, na lábia, fazer com que o Caderousse conte. E a gente tem o capítulo 6, cujo título é O Relato, todas as informações de que Edmond Dantès precisava sobre o seu passado e sobre como estavam as pessoas daquela história. Neste capítulo, capítulo 6, ficamos sabendo, nós aqui também, que Danglars tinha ido parar na guerra da Espanha, tinha se tornado barão, morava num lugar muito importante na França, agora era bem quisto na sociedade. Fez dinheiro trabalhando com suprimento de tropas. Então você imagina que negociava a compra de suprimentos, principalmente comida e, de repente, algum tipo de suprimento médico, mas basicamente comida e cavalo, de fornecedores locais e revendia para o exército francês. Desde que o mundo é mundo, quem faz esse tipo de serviço ganha muito dinheiro. E ele recebeu uma carta de recomendação do próprio Sr. Morrel, né, do patrão ali, do Edmond Dantès e dele. A partir desse momento, a gente tem também a informação do tal do Fernand. O próprio abade deixa entender que o Edmond Dantès considerava o Fernand amigo. Isso é explorado, se a gente lembrar do filme de 2024, que muda a característica de praticamente todos os personagens. Enfim, o Caderousse conta para o abade que o Fernand, que tinha sido deixado a entender ali pelo abade que era um certo amigo, né, mesmo rival, eu o considerava um amigo, segundo as palavras do abade, no entendimento do suposto Edmond Dantès falecido. O que é muito esquisito, se a gente considera alguém rival, a gente quer mais que tropece no meio fio e dê de cara no poste. Pois é, são tantos furos nessa história que o Caderousse realmente é muito burro pra cair nessa. E a Carconte sabia disso, ela estava avisando, ela vai sabia. morder a língua, desgraça. É. Mas o Caderousse fala do Fernand. Escuta a esposa. Escuta a esposa. Dica pra todo homem que ouve a Rádio Caractere. Escuta a esposa. Antes de falar do Fernand, ele fala muito do Louis Dantès, né? Do pai, de como ele morreu de fome. Isso deixa o próprio abade, assim... Quase se entrega. Quase que ele entrega, assim... Quase que ele sai no soco com o Caderousse. Mas que o Fernand, no caso, teria participado de uma certa batalha em Ligny. A gente já vai falar, o Glenn já vai falar um pouquinho mais a respeito. Eu já tô abanando o dedo aqui. Já tá agoniado. Calma. Sim, controle-se, calma. Mas o que a princípio a gente já tem de informação, e quem já viu o filme, quem já leu o livro já sabe. A própria Mercedes casa com o Fernand. A princípio, até o abade tem uns comentários meio estranhos ali. Mulher, não dá pra confiar, uma coisa nesse sentido, né? Por quê? E daí o Caderousse explica. Ela casou porque ela achou que tinha perdido o Fernand também, a única pessoa que ela conhecia no mundo. Já tinha falecido o pai do Dantès, o Dantès já estava como morto e, de repente, o Fernand também desaparece, porque ele não manda notícia enquanto está na guerra. E é interessante porque esse personagem, ele não participa de uma guerra só. Ele participa de vários momentos, em vários momentos importantes, inclusive pela influência do próprio Danglars, que coloca ele nos momentos certos, que coloca ele na tropa certa. Assim, como assim? É muita sorte, né? Mas, como eu estava mencionando, ele se tornou capitão lá em 1823 e teria participado da Batalha de Ligny. Um pedacinho de cada vez nesse avanço militar de Fernand, esse vagabundo. Ele... Fernand de Morceau, né, o capitão? Exatamente. Ainda na época dos 100 dias, o Napoleão fez um recrutamento geral e sobrou pro Fernand, que estava ali, então ele foi recrutado e tal. Ele já havia sido recrutado, só que ele só foi chamado quando o Napoleão tomou o poder novamente. Aí foi para Ligny, que aconteceu em 16 de junho de 1815, 2 dias antes da Batalha de Waterloo. Os franceses venceram a Batalha de Ligny. E na noite seguinte a essa batalha, um dos generais franceses, assim, vamos desertar, vamos embora pro lado dos ingleses que vai dar ruim esse negócio aí. E o Fernand foi junto.
O que era para ser um ato de traição, de deserção, frequentemente punível com a morte, depois dos desdobramentos de Waterloo, foi considerado um ato de lealdade aos Bourbon. Então, Fernand acabou saindo bem na situação. Alguns anos depois, em 1823, foi para a tal da Guerra da Espanha, como parte dos 100 mil filhos de São Luís, que a gente já comentou num episódio para trás aqui, quando a gente estava falando das mudanças políticas do governo da França, enquanto o Dantes estava preso. Essa expedição dos 100 mil filhos de São Luís foi uma expedição francesa que foi para a Espanha restaurar o absolutismo na Espanha, e isso a pedido do rei Fernando VII. E, sim, o objetivo foi conquistado. Um dos principais combates foi a Batalha de Trocadeiro, na noite do dia 30 para o dia 31 de agosto de 1823. Foram 30 mil soldados, entre espanhóis e franceses, contra 1.700 defensores do Forte de Trocadeiro. Evidentemente, o forte foi tomado, a vitória foi completa e foi uma vitória muito importante das tropas franco-espanholas. A coisa foi tão importante para a França que uma praça em Paris foi nomeada como Trocadeiro, e é um dos melhores lugares para você, ouvinte da Caractere, tirar uma foto típica de Paris com a Torre Eiffel no fundo. Internacionalmente, um dos efeitos mais pesados dessa batalha, dessa campanha, foi que o presidente americano James Monroe resolveu agir para que nunca mais as Américas ficassem vulneráveis a intervenções de potências europeias. Olha só, os Estados Unidos tinham acabado de conseguir independência com a ajuda da França. Era novinho enquanto país. Fresquinho, exatamente. E acontece toda essa movimentação do Napoleão e depois dessa guerra de 23, essa intervenção francesa na Espanha, e o Monroe fala, olha, a gente tem que segurar isso aí. Então, se você, ouvinte, lembra das aulas do ensino médio, aquele papo de América para os americanos, vem isso, é a doutrina Monroe por causa do presidente James Monroe. Isso tudo é decorrente dessa intervenção francesa na Espanha. A gente vai ver resultado disso até a virada do século XIX para o século XX, na Guerra Hispano-Americana. Tem vários casos ali que essa doutrina Monroe é trazida de novo à tona. Não contente com isso, Fernand ainda conseguiu se meter na Guerra de Independência da Grécia, que estava se livrando do Império Otomano. Essa guerra aconteceu de 1821 a 1829. Fernand teria ido para a Grécia, acabou servindo ao Ali Pasha, que foi assassinado, e acabou deixando uma boa fortuna para o Fernand. Mas, afinal de contas, quem é esse Ali Pasha? É assim, só para a gente ter noção, o Caderus, ele faz uma referência a esse Ali Pasha como se tivesse acontecido depois de 1823. Só que o Ali Pasha falece em 1822. Então, a gente tem uma... Ele é falecido, né? Pois é. Tem um ajuste histórico. Tem uma questão histórica aí que a gente entende tanto pela história do Caderus, porque o Caderus gosta de contar as coisas, mas não gosta de se aprofundar muito, que pode ter sido uma questão de, vamos deixar assim, porque o Caderus não lembra muito direito das coisas? Pode ser. Mas também como uma coisa que é pra gente chamar a atenção de que essa história, ela acontece diferente na vida real, né? Não na vida exatamente. do Fernand. O Ali Pasha de Tepelene era albanês, era islâmico, ele era governador de província do Império Turco-Otomano. Ele aproveita a instabilidade dos movimentos de independência da Grécia para querer um Estado albanês para ele também. Então ele se alia aos gregos. Então, feitos os ajustes históricos, o Fernand vai trabalhar para ele como general instrutor de tropas. Vai ensinar o povo como se luta a moda napoleônica. É isso aí. O Ali Pasha realmente foi desvivido por agentes turcos em 1822, então, né, evidentemente Fernando não poderia ter servido ao Ali Pasha depois da campanha de 23 na Espanha. Mas assim, ninguém na França liga para Ali Pasha, então tudo bem, sabe? E Ali Pasha é uma figura que vai ter ligações importantes mais para frente na nossa história. Não diretamente, indiretamente, mas guarde essa relação de Fernand com Ali Pasha na Guerra de Independência da Grécia. Para fechar minha participação de hoje, o desaforo, né? O Fernand casou com a Mercedes na mesma igreja onde a Mercedes e o Dantes iam casar. E nesse momento que o Caderus conta a história, ele era conde Morcerf e ela condessa. Também o Caderus se apresenta um dado novo, né? No caso, um personagem novo,
que é o filho Albert, da Mercedes com o Fernand, que deixa ali o Abade, né, na verdade o Dantes, um pouco enciumado ali, dá uma emocionada. Querendo dar mais coisa que o cavalo castrado dele, né? Amarrado fora da estalagem. Nessas informações que ele apresenta pro Dantes, né, no caso o Abade, para quem ele acreditava ser o Abade, ele diz que a Mercedes é quem educa o filho. O que o Abade já apresenta a informação de que, segundo Edmond Dantes, ela era alguém sem conhecimento, né, sem cultura. É nesse momento que a gente tem um fator muito interessante da personalidade do próprio Dantes. Caderus se dá a entender que o próprio Dantes não conhecia bem a sua noiva, não conhecia bem Mercedes. E, claro, também o fato de ela ter ficado tão triste com a morte do Edmond, que teria se dedicado a aprender muita coisa, a buscar mais. Olha só, essa personalidade da própria Mercedes, né, como personagem, não tinha sido apresentada para ninguém até então. Porque a gente tem uma visão até um pouco mais voltada do Edmond Dantes a respeito desses personagens e tudo mais. Então, a Mercedes não tinha sido muito bem colocada como alguém inteligente, como alguém que aprende as coisas, que faz por si, que busca fazer a sua parte. Ali como condessa, a gente tem essa mulher agora, que ela mesma educou o filho, né? Ela ensinava o filho para a sociedade, ou seja, alguém que teve que se virar. O que faz a gente pensar, tem paralelos entre os dois personagens, né? Que através da dor e da perda, deram uma virada na vida. Falaram, o que eu tenho ao meu alcance? É estudar, me instruir, virar uma mulher da alta sociedade, fazer tudo que eu tenho que fazer. Ok, se eu perdi o até em Dantes, favor do próprio filho. Isso, né? Se eu quase perdi o Fernand também, o que eu vou fazer com isso agora? Vou me afogar na tristeza ou vou virar a vida? O Dantes também, com o Faria, teve acesso a esse tesouro e agora o que eu faço com isso? Não só o tesouro, mas uma linha de conhecimento, de filosofia que ele adota nesse seu momento revenge. Nos dois casos, acesso à cultura e a dinheiro. Exatamente. É perceptível, da parte do Dantes vestido de abade, não ter considerado que o tempo passou também, para Mercedes, assim como passou para ele, assim como ele aprendeu coisas. E ele trata muito como se ela tivesse sido fútil ao aceitar se casar com Fernand, o que o próprio Caderus deixa claro, não. Ela sofreu, ela estava sofrendo, ela estava se sentindo sozinha, ela estava se sentindo abandonada. Ela acompanhou a morte do pai do Dantes. Exato. Então tem informações nesse capítulo que são importantes para a gente pensar o quanto a própria Mercedes se transformou enquanto personagem e o quanto há uma desconsideração por parte do Edmond Dantes acerca desse sofrimento dela. Como se só ele tivesse sofrido porque ele foi para a prisão. Ninguém tira o aspecto, tá, tu foi para a prisão, ok, sofreu, tá, dá o check aqui no sofrimento. Mas ele não considera, pelo menos assim como vestido de abade, que ela também tenha sofrido. Ele considera, claro, o pai sofreu e morreu e tudo mais. Mas e a Mercedes? Ela devia estar na Vila dos Catalães, esperando ele até hoje. Sim, não faz o menor sentido. Então é interessante a gente perceber essas características do personagem, porque o Dumas não coloca um personagem inocente para que a gente acompanhe na sua vingança. Ele coloca um personagem humano. Então a gente vê a humanidade dele sentindo a dor da perda do pai, a dor da morte do pai, lá no capítulo 4, e coloca esse homem também extremamente desconfiado, descontente, acreditando que foi traído por todos os lados, por todas as pessoas. É interessante a gente observar o quão humano é Edmond Dantes. E assim a gente finaliza o episódio 9 dessa leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo, agradecendo profundamente a companhia de vocês e também a paciência por esperarem aí a publicação dos episódios. Está demorando um pouquinho, como já falamos em outros momentos, questão de trabalho, mas vai sair. Pretendemos que saia na próxima semana, mas não prometeremos. Nos encontramos então no próximo episódio. Para mais informações, acesse
caracterebooks.com.br.